palavra de Deus vindo aos nossos corações, aproveitando o momento que os irmãos estão de pé. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus. Está no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 até o 14. Todos acharam, amém? Então vamos estar lendo o segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 14. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, e o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele e os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? A igreja pode se assentar. O tema central para a nossa mensagem de hoje é esse versículo de número 14. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado.
O tema dessa mensagem para mim e para você é mergulhos de libertação. A história de Naamã, através dessa história de Naamã, nós podemos tirarmos várias lições para nossas vidas. Podemos extrair delas lições para o nosso dia a dia, lições importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e qual é o caminho que nós precisamos percorrermos para alcançar a vitória sobre as nossas vidas. Naamã precisou mergulhar 7 vezes para alcançar a cura da sua lepra. E nós vamos ver passo a passo o simbolismo de cada mergulho de Naamã. Disse que nós iríamos ver passo a passo cada simbolismo do mergulho de Naamã. E fez esse homem obter o sucesso que ele queria. Primeiramente eu quero falar a respeito do Rio Jordão. Este rio não é qualquer rio. Nesse rio teve grandes acontecimentos. Nesse rio houve cura, houve milagres, houve arrependimentos. Nós ouvimos muitos falar, mas ali no Mar Vermelho, onde Deus usou ali Moisés, que tocou ali com a sua vara, que ele abriu o mar e o povo passou pelo meio do mar em seco. Mas o Rio Jordão, ele abriu por cerca de 3 vezes. Deus também abriu o Rio Jordão no tempo ali de Josué, para que o povo ali passasse também pelo meio do rio em seco. Elias, Eliseu, também desferiu também o Rio Jordão com a sua capa, e o Rio Jordão ali se abriu também, o povo passaram também pelo meio do rio em seco. Você sabe onde é que João Batista ali aparece lá na frente, batizando as pessoas acerca do arrependimento e anunciando a vinda de Jesus? No Rio Jordão. Agora essa pergunta é difícil para você. Você sabe onde Jesus ele foi batizado? No Rio Jordão. Então nós não estamos falando também de qualquer rio. Nós estamos falando também de um rio que cura, que liberta, que transforma também as nossas vidas, que também podemos também nos arrependermos também através desse Rio Jordão. Você sabia que foi dali no Rio Jordão que Jesus ele saiu cheio do Espírito Santo para ele ir para o deserto, para ele vencer a astuta cilada do inimigo, porque o inimigo iria investir ali em Jesus. Então Jesus saiu de dentro desse Rio Jordão, cheio do Espírito Santo de Deus, porque após ele ser batizado, desce o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, pousa em cima ali de Jesus. E Deus fala assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali foi reconhecida ali a filiação de Jesus ali por Deus, através do Rio Jordão e do batismo que ele esteve ali. Então nós podemos também sairmos dessa noite também fortalecidos, cheios da presença de Deus, cheios daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Então nós não estamos participando de qualquer culto, nós não estamos participando de qualquer reunião, nós estamos participando do culto que pode acontecer uma mudança nas nossas vidas. Nós podemos sair desse culto aqui sarados, libertos, fortalecidos, para vencermos as lutas do dia a dia que nos espera aí fora. Então nós não podemos ficarmos muitas vezes falando assim: é só mais um culto. Mas esse pode ser o culto para as nossas vidas. Você crê nisso? A palavra de Deus diz ali no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23, que tudo é possível ao que crê. Então se nós cremos, nós veremos a glória de Deus acontecer nas nossas vidas. O Senhor está sempre pronto a nos abençoar, muito além daquilo que nós merecemos. Ele está pronto a responder às nossas orações, às nossas petições, atender aos nossos desejos de acordo com a vontade dEle. Ele vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Muitas vezes nós recebemos algo, para recebermos algo, nós temos que fazer a vontade de Deus.
Nós temos que seguir os seus mandamentos. Para eu e você, para nós conseguirmos algo que nós tanto almejamos, nós temos que buscar aquele que reina, aquele que vive para todo sempre nas nossas vidas. Mas nós devemos tomarmos também algumas atitudes nas nossas vidas. Devemos tomarmos algumas decisões. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas, tem momentos que nós temos que tomarmos decisões. Seja no trabalho, seja no ministério, seja na faculdade, enfim. E essa foi a posição que Naamã tomou na sua vida. Ele tomou uma decisão que mudou a sua história. E Deus mudou o estado de humilhação de Naamã para um estado de exaltação. Mas ele teve que cumprir alguns princípios para receber ali a vitória, a bênção que ele tanto precisava, a bênção que ele tanto queria. E isso nós vamos vermos através de cada mergulho de Naamã. Como eu falei aqui, eu pude analisar 7 mergulhos de Naamã através de um simbolismo. E o primeiro mergulho de Naamã foi o mergulho da humilhação. Na carta de Tiago, capítulo número 4, versículo número 10, está escrito assim, que nós devemos nos humilharmos na presença de Deus, e Ele nos exaltará. Naamã achava que muitas vezes, que por ele ter uma posição privilegiada, ele deveria ser bem recebido pelo profeta Eliseu, com toda a honraria possível. Aliás, ele era o chefe, ele era o comandante do exército ali do rei da Síria. E isso fez com que Naamã, ele crescesse, se inchasse, tornasse uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. Você viu que ele ficou indignado, ele ficou irado quando o profeta Eliseu não veio ele atender e mandou ali um garoto, um jovem para atender ele. E quantas vezes nós não achamos assim também nas nossas vidas? Entregamos qualquer coisa para Deus, mas queremos recebermos o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Queremos ser exaltados por Deus, mas não queremos nos humilharmos na presença de Deus. Quantas vezes nós queremos sermos paparicados pelas pessoas ou por alguém? Muitas vezes entramos na igreja, se o irmão ou a irmã não cumprimentar nossas vidas, muitas vezes nós já ficamos bicudos, ficamos tristes, que nem o episódio de ontem, né, Jair? A pessoa ficou triste, encheu os olhos de lágrimas. E muitas vezes nós falamos assim: nossa, eu fui lá na igreja, o irmão nem me cumprimentou, fingiu que nem me viu. E muitas vezes nós ficamos tristes com essa história. O irmão não me cumprimentou, e nós ficamos bicudos, muitas vezes por coisas bobas nas nossas vidas, sendo que Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem muito mais para nos alimentar. Ele ficou bicudo porque ele queria ser recebido pelo profeta. E ele ainda ficou bravo, dizendo assim: mas eu pensei que ele iria vir, ele ia colocar a mão na minha lepra, ele ia orar, apresentar a Deus, e eu ia ser curado. Em outras palavras, ele ficou irado, ele ficou indignado. Mas a palavra do Senhor diz ali, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 5, versículo número 6: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo dele, Ele nos exalte. Deus, Ele quer tirar a nossa afronta, a nossa humilhação, e quer nos dar uma dupla honra sobre as nossas vidas. Ele quer nos encher de alegria, mas para isso nós precisamos saber que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas. Sabemos que é o melhor, e que Deus permite algumas humilhações nas nossas vidas, para que depois Ele nos exalte. Às vezes Deus, Ele nos exalta no próprio lugar onde nós somos humilhados, para que todos vejam a glória
de Deus acontecer sobre as nossas vidas. Eu vou abrir só um parênteses aqui. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo lá em São Paulo, quando eu fui trabalhar num condomínio. Por 5 anos eu fui humilhado naquele lugar. Logo na entrevista, quando eu ia começar a trabalhar, o zelador lá, ele perguntou assim: você é evangélico? Eu falei: sou. E ele falou logo: olha, eu não gosto de crente, mas eu vou contratar você. Mal sabia ele que era plano de Deus. E quando nós oramos, não importa o que os outros pensam, não importa o que o inimigo acha, porque quem abre a porta é Deus. É Ele que abre a porta. E por 5 anos ele zombava, ele me dava castigo, ele vivia me humilhando, me zombando. Aí ele começou a fazer a cabeça do síndico para poder me mandar embora. E aí o síndico falou para ele assim: ó, antes de acabar o meu mandato, eu vou mandar o ônibus embora. Aí o zelador, aí que ele zombava mais, aí que ele ficava mais alegre, porque o inimigo, ele gosta de ver a minha e a sua derrota. O inimigo não quer ver eu e você contente, não quer ver a nossa família contente, mas ele quer nos ver derrotados debaixo dos pés dele. Só que ele é que tem que ficar debaixo dos nossos pés, porque nós servimos um Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. É Ele que ordena, é Ele que comanda as nossas vidas. E aí eu me juntei com a igreja, nós clamamos ao Senhor, nos humilhamos na presença ali do Senhor ali. E sabe o que Deus fez? Ele não deixou nem o síndico terminar o mandato dele. Descobriram que ele estava roubando lá na empresa lá e expulsaram ele do mandato. Expulsaram ele no mês de março, ele ia sair no mês de abril. Expulsaram ele um mês antes. E o zelador, ele continuava arrogante, continuava soberbo, continuava ali apurrinhando a minha vida e a vida de outros demais funcionários. Porque o inimigo das nossas almas, ele é assim. Ele quer nos ver irritado, ele quer nos ver furioso. Ele quer ver até quando eu e você, através das afrontas, continuaremos adorando e louvando e glorificando ao nosso Deus. E ele continuava com esse orgulho. E o orgulho é o segundo mergulho de Naamã. Tudo do zelador era melhor. Ele falava assim: o meu carro é o melhor, o meu celular é o melhor, o meu relógio é o melhor, o de vocês não presta, o de vocês não vale nada, só o meu que é melhor. Lembra da história de Naamã? Naamã, ele se orgulhava dos rios de Damasco. Falava assim: não são Abana e Farfar melhor do que essas águas barrentas do Rio Jordão? O cara é orgulhoso, não é verdade? Mas ele não estava falando de qualquer rio, ele não estava falando de qualquer lugar, daquelas águas barrentas. Ele estava falando daquilo que poderia curar a sua vida, tirar a sua lepra. Mas ele, através do seu orgulho, ele achou que os rios de lá eram melhor do que aquilo que poderia curar a vida dele. E muitas vezes nas nossas vidas nós achamos também isso. Achamos que as coisas lá de fora é melhor do que as coisas daqui de dentro. E muitas vezes nós acabamos trocando isso nas nossas vidas. Mas mal sabia Naamã que são nas pequenas coisas que muitos não dão valor, que Deus opera o seu milagre, que Deus abre a porta. É onde Ele trabalha, é onde Ele age. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo número 3, diz assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia de coisas arrogantes da nossa boca, porque o Senhor é o nosso Deus,
o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. É aquilo que eu falei. Achamos muitas vezes que as coisas de lá é melhor do que as coisas daqui. E Deus, Ele pesa tudo na balança. Quantas pessoas não se tornam ou não se tornaram arrogantes, soberbas, por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele é? Até mesmo no povo de Deus isso acontece. E se eu e você, se nós estamos nos tornando assim, nós precisamos mergulharmos na presença de Deus, quebrar, aniquilar, arrancar esse orgulho de dentro de nós. Por quê? Porque isso é lepra, isso não nos serve, isso é doença para nossas vidas. Não adianta nós sermos uma pessoa chique e importante e ter essa doença nas nossas vidas. De que valia Naamã ser o chefe, comandante do rei da Síria e viver leproso? Então é preciso quebrar esse orgulho das nossas vidas. Sabe do zelador que eu estava falando? Ele falou para todos os funcionários, porque saiu o síndico, então tem que entrar outro morador para assumir o cargo de síndico. Aí ele falou para todos os funcionários assim: ó, qualquer morador que entrar de síndico aqui no condomínio, eu domino. Só tem um morador aí que não vai muito na minha cara não, aquele lá é meio difícil. E quem você acha que Deus colocou? É difícil. A palavra de Deus diz assim em Salmo 105, versículo número 15: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. E sabe o que aconteceu com o zelador? O síndico mandou embora na outra semana. E todos os dias, ele ficou 30 dias cumprindo aviso breve. E todos os dias, sabe o que ele fazia? Eu trabalhava na portaria. Todos os dias, sabe o que ele fazia para mim? Ele me levava café e pão com manteiga na portaria. E ele falava assim: ó, tá bom o café, quer que esquenta mais um pouco? Porque aqueles que se humilham na presença de Deus, Deus exalta. Eu não estou falando para me exaltar, para me engrandecer, mas estou falando para engrandecer e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Muitas vezes hoje você está passando por humilhação, muitas vezes hoje você está passando por uma afronta, mas você não sabe o plano de Deus. Deixa Deus trabalhar, e no tempo dele Ele vai te exaltar. Mas continue firme na presença daquele que reina e daquele que vive para todos sempre. Se você está sofrendo às vezes uma humilhação na sua casa, no seu trabalho, até mesmo no seu casamento, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Salmos 138, verso 6 diz assim: ó, embora o Senhor seja grande, Ele atenta para os humildes. Permaneça humilde na presença de Deus. Mas aos soberbos, aqueles que muitas vezes acham: eu não preciso de Deus, Ele o abate. E Ele mostra que todos nós precisamos de Deus. Humildade quer dizer assim, total dependência de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Naamã precisava da sua cura, porém ele precisava quebrar este orgulho e ser humilde na presença de Deus. E o terceiro mergulho de Naamã é a fé. A palavra de Deus diz na carta de Hebreus, nós tivemos uma campanha cerca de 7 dias, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Naamã, ele estava acostumado a crer, ele estava acostumado a acreditar naquilo que ele via. Só que com Deus não é assim. Ele não estava vendo o milagre nas águas barrentas, mas ele achava que se ele mergulhasse em Abana e Farfar, ele seria curado. Então ele estava crendo naquele que ele via, aquele que era bonito. Ele não estava dando valor naquilo que Deus trabalha, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus age na vida das pessoas. Ele queria ali também um contato pessoal com o homem de Deus. Porém era necessário somente ele crer, confiar, ter fé. É necessário somente ele ter a fé na palavra do homem de Deus. Uma certa vez Jesus perguntou a 2 cegos: crente que eu posso fazer isso? E eles disseram assim: sim. Então Jesus tocou nos olhos dele e disse assim: seja conforme a tua fé. Então muitas vezes é a nossa fé que vai fazer as coisas mover nas nossas vidas. É acreditar que Jesus ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Nós temos que acreditarmos que o impossível ele pode se tornar possível das nossas vidas. Mas nós temos que crer, temos que termos a fé. É necessário nós obedecermos a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E o quarto mergulho de Naamã é a obediência. Quando Naamã resolveu obedecer a palavra de Deus através do profeta, ele viu que Eliseu não pediu nada demais para ele ou difícil para ele. A palavra de Deus diz no primeiro livro do profeta Samuel que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, para recebermos bênçãos e as promessas de Deus, nós precisamos aprendermos a obedecermos a Ele. Se a palavra diz que nós temos que orarmos, buscarmos a sua face, meditarmos na palavra, é isso que nós temos que fazer. Obedecermos, orarmos. A obediência não é fazermos aquilo que nós queremos, mas aquilo que nos é ordenado a fazer. Amém? Vocês estão gostando da mensagem? Glória a Deus. Parece que a igreja está vazia. Quinto mergulho de Naamã: mergulho da restauração. Depois que Naamã humilhou, quebrou o seu orgulho, depois que ele creu, depois que ele obedeceu a Deus, a palavra do homem de Deus ali, ele partiu para o mergulho da restauração na sua vida. Vamos ler comigo o nosso tema-chave, versículo de número 14, 2 Reis 5,14, que diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Em Salmo 126:1 está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Você acha que Naamã, ele não sonhou um dia ser curado daquela lepra, daquela doença? O que sonha? O que você sonha? O que eu sonho para as nossas vidas, para a vida da nossa família? Talvez você esteja hoje com a família destruída ou afastada de Deus. É os filhos que não obedecem, é os pais que vivem muitas vezes brigando, é o casamento que não está nada bem. Talvez não esteja acontecendo na sua vida aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre quis. A palavra de Deus diz no Evangelho de João 16:33 que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também nele venceremos.
Peça para Deus restaurar a sua vida. Peça para Deus restaurar a sua família. Muitas vezes o erro até está em nós mesmos, e nós queremos acharmos um culpado. Mas peça para Deus: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a minha família. Peça restauração na sua casa. E declare na sua casa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu mesmo já passei por várias lutas no meu casamento. Quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para a igreja, eu estava com o casamento destruído, perdendo a minha família, cheio de vícios, e muitas vezes estava que nem Naamã, achava que estava bem, mas por dentro estava moído, machucado, ferido, destruído. Mas quando eu cheguei diante da presença de Deus, eu falei: Senhor, eu preciso de uma restauração na minha vida. Primeiro o Senhor trabalha na minha vida, e em seguida o Senhor trabalha na vida da minha família. E graças a Deus, hoje eu tenho minha vida, tenho minha família restaurada. Mas eu e você, nós precisamos pedirmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor por uma restauração nas nossas vidas. Peça para Deus restaurar aquilo que você está perdendo ou já perdeu. Deus, Ele restaurou a minha vida. Deus restaurou a vida de Jó. Jó, ele estava com o casamento ele praticamente destruído, falido, perdeu filhos, perdeu bens, ficou só ele e a humilhação, só os dois, porque ele ficou só. Mulher abandonou, amigos, ficou sozinho. Mas ele diz assim uma dos seus versículos e capítulos: eu sei que o meu Redentor vive, e que a qualquer momento ele virá sobre a terra. Qualquer momento ele virá sobre a minha dor. Ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele, porque ele tem propósitos na minha vida. Então peça essa restauração e continue crendo na sua vida que Deus, Ele é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou nas nossas vidas. Sexto mergulho de Naamã, o mergulho da gratidão. Acompanhe comigo no versículo 15 e 16. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E insistiu, e estou com ele, para que ele a tomasse, mas ele se recusou. Naamã, ele tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Ele, embora o homem de Deus, ele não aceitou ali o presente que ele queria dar para ele, ele insistiu, ele falou assim: ó, eu sou grato, eu sei que aqui existe um Deus aqui com vocês. Então o homem não aceitou ali o seu presente que ele queria dar, mas Naamã mostrou-se grato pelas bênçãos do Senhor recebidas em sua vida. Nós devemos sabermos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, e por tudo aquilo que Ele há de fazer nas nossas vidas. Na primeira carta aos Tessalonicenses 5,18 diz assim: ó, em tudo dai graça. Certa vez Jesus curou 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer. E eu e você, nós devemos ser esse um que soube reconhecer, que sabe reconhecer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Vou dar uma adiantada aqui, senão não vai dar tempo. O 7º mergulho de Naamã, o mergulho da adoração. Quando Naamã recebeu o milagre de Deus, ali do povo de Deus, ele propôs no seu coração adorar somente o único Deus verdadeiro na sua vida. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração
E é o que eu e você nós temos que fazermos todos os dias nas nossas vidas. Nós devemos mergulhar nesse rio de adoração e sentir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Sentir a presença dele não pelo que ele faz, mas por quem ele é nas nossas vidas. Ele é grandioso, ele é eterno, ele é soberano. Ele cuida de nós. É ele que nos dá o fôlego de vida para todos os dias respirarmos, andarmos, enxergarmos. É ele que faz tudo para as nossas vidas. Muitos hoje em dia só querem adorar a Deus se Deus fizer algo na sua vida, e isso está errado. Nós devemos adorar a Deus em todo tempo e em todo momento das nossas vidas, independente da situação que nós estamos vivendo ou passando. Então adore o Senhor, louve ao Senhor em todo o tempo. Eu ia terminar um pouco mais da mensagem, mas nós vamos passar um louvor para nós ganharmos tempo. E você, no momento desse louvor, você coloca a mão no seu coração. Se você se identificou com alguma lepra na sua vida, com adoração, crer, fé, obediência, humilhação, peça para Deus através desse louvor que Deus está ouvindo a minha e a sua oração em nome de Jesus. Amém? Você tem que apagar essas luzes. Se sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de rir, ria. Se sentir vontade de ficar alegre, se alegre na presença de Deus. Amém? Vai, pastor. Aleluia. Do meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então